Jesus disse: "Quem de mim se alimenta, por mim viverá." Bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se ama aprender as Escrituras, veio ao lugar certo. Hoje vamos dar continuidade à leitura que está sendo feita. Antes de começarmos a leitura, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de fé. Prepare seu coração para receber mais de Deus hoje. Bíblia de Estudo Joyce Meyer, Nova Versão Internacional. Mateus, capítulo 27. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: "Pequei, pois traí sangue inocente." E eles retrucaram: "Que nos importa? A responsabilidade é sua." Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi-se e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: "É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue." Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiro. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu o dizes." Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: "Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?" Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era o costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Então tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: "Qual destes vocês querem que lhes solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Porque sabia que havia o entregado por inveja. Estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: "Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele." Mas o chefe do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" Respondeu eles: "Barrabás." Perguntou Pilatos: "Que farei então com Jesus chamado Cristo?" Todos responderam: "Crucifica-o." "Por quê? Que crime ele cometeu?" Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: "Crucifica-o." Quando Pilatos percebeu que não estavam obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Estou inocente do sangue deste homem e a responsabilidade é de vocês." Todo o povo respondeu: "Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: "Salve, rei dos judeus!" Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. A crucificação. Ao saírem,
encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhes deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda, e os que passavam lançavam um insulto, balançando a cabeça, dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes do sacerdote, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus a beber. Mas os outros disseram: Deixem-nos, veja se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus a Pilatos e ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. O guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, este impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando-lhe o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, pois como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. A ressurreição. Mateus capítulo 28.
Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciar aos seus discípulos. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que lhe havia acontecido. Quando os chefes do sacerdote se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo, e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A Grande Comissão. Os 12 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade dos céus e nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.